uma interação, trocando experiências, né? E hoje aqui o Daniel, nosso coordenador de regulação, autor do livro aí na área de saneamento, de hidráulica, né? Vai apresentar para a gente, então, esse webinar, a hidráulica dos sistemas de saneamento, e a quem eu desejo, primeiro parabenizo também o Daniel, e desejo a ele um bom webinar, boa apresentação, que vai tirar de letra, como sempre, né? Capacidade e competência não lhe faltam. Então, um bom trabalho a todos, uma boa sexta-feira, vamos aproveitar, ficar aí protegidos aí dessa situação, ok? Gente, um bom trabalho a todos, tudo de bom aí, parabéns. Obrigada, Dalto. Bom, gente, então vamos lá, né? Hoje, como o Dalto comentou, fazer uma propaganda antes da academia, no site da Ares PCJ tem a nossa agenda regulatória. Claro que em tempos de pandemia, né, é uma agenda que pode sofrer mudanças, mas a programação de todas as atividades da Ares PCJ pode ser encontrada lá, inclusive da academia. Então, em abril a gente tem o primeiro Boas Práticas, em maio e assim por diante. Hoje é um evento um pouco diferente, né? É um seminário específico de hidráulica dos sistemas de saneamento. A ideia é, quem já conhece o Manzi sabe que vai ser uma baita de uma aula, né, Manzi? Mas quem ainda não conhece, a ideia é mostrar um pouquinho de uma maneira bem didática e simplificada, que eu acho que poucos sabem fazer como o Manzi, a importância da hidráulica, tanto teórica quanto prática. Então, a teoria é importante e aí na prática você vê como aplicar aquela teoria, como tem coisas que a gente acha, né, que é correto, e aí por isso que é importante um pouco de teoria. Então, enfim, vou fazer só a apresentação do Manzi. O Manzi é engenheiro, Daniel Manzi é engenheiro civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba, tem mestrado em hidráulica e saneamento pela Universidade de São Paulo, tem doutorado em engenharia hidráulica pela Universidade de Campinas, na Unicamp, já foi diretor de departamento de operação e manutenção do SEMAI de Piracicaba, já foi também consultor sênior da Aitron Soluções para Água e Energia, já foi coordenador de fiscalização da Ares PCJ e atualmente é coordenador de regulação na Ares PCJ e professor de disciplinas de hidráulica básica e aplicada na graduação e na pós-graduação da Escola de Engenharia de Piracicaba. Então, todo mundo, acho que todo mundo conhece o Manzi, mas quem não conhece, gente, olha, aproveitem uma aula de graça, porque o Manzi ainda acabou de lançar um livro sensacional da hidráulica de todo dia no saneamento, depois ele vai comentar, né? Mas é isso. Manzi, com você. Valeu, Thalita. Bom dia a todos. Obrigado, Dalto, pela apresentação, pela Thalita. Eu acho que vocês exageraram um pouco, mas obrigado pelas palavras aí. Espero fazer jus a isso que vocês apresentaram. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Por favor, só me dá um alô na hora que estiver aparecendo. Tá aparecendo. Aí. Tá em modo de apresentação? Tá. Então tá jóia. Bom, bom dia a todos. Eu estou acompanhando com entusiasmo aqui o pessoal chegando à sala. Eu vejo aí colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho, colegas dos prestadores de serviços, ex-alunos, alunos, e que bom, eu fico muito contente e a gente está aqui reunidos hoje no ambiente da academia, que é exatamente esse ambiente de discussão, de formação, de conhecimento, para a gente poder falar um pouco sobre a hidráulica do sistema de saneamento e bem no espírito da academia. A Thalita colocou que a Academia Ares PCJ, a gente tem o propósito de promover alguns assuntos e às vezes a gente avança muito em alguns assuntos. A gente chega em eficiência energética, indicadores de eficiência energética, manutenção em poços, tratamento de esgoto. Então a gente consegue avançar, mas a gente não deve perder a atenção necessária para o básico, né? Então, às vezes, a gente tem ali elementos da hidráulica básica, conceitos mesmo, fundamentos,
que são importantes para a gente resolver também coisas do nosso dia a dia. E é um pouco esse o espírito da coisa, desse webinar que a gente vai ter hoje. E aí a ideia é apresentar alguns temas, a gente bater algum papo sobre isso. Tenho certeza que muitos de vocês têm ideias, contribuições, coisas a compartilhar sobre isso, dúvidas, e a gente pode reservar um espaço lá no fim para a gente bater um papo e tirar essas... e colocar na mesa essas conversas, que isso também é super produtivo. Só para apresentar a Ares, todos conhecem, a Ares a gente está em vias de completar nosso 10º aniversário agora no mês de maio. Hoje são 59 municípios associados à agência reguladora, com uma população aí já se avizinhando dos 8 milhões de habitantes, em uma região aqui que naturalmente nasceu na área das bacias PCJ, mas excede essa região, atingindo aí outras 4 bacias hidrográficas no estado de São Paulo, né? Então a gente tem uma área de atuação bastante grande, uma região bastante importante para o país. E como eu já adiantei, e a Thalita colocou também, o contexto geral, por que estamos aqui? Por que a gente imaginou esse tema, né? Uma, porque ainda mais nessa situação que a gente teve em muitos municípios, a troca de comandos, troca de técnicos, e às vezes a gente encontra profissionais e gestores com formações acadêmicas das mais diversas. Então, às vezes você tem ali gente que não é necessariamente da área de engenharia ou da área de engenharia civil ou ambiental, mas trabalhando, lidando com o saneamento, lidando com a hidráulica. E não é raro, né, a gente encontrar, às vezes, entre as empresas de saneamento, alguns tabus ou conceitos mal interpretados que levam, às vezes, uma operação empírica do sistema. Às vezes, falta água no lugar, viu? Vamos fechar aquele registro, ou vamos abrir aquele outro, ou vamos regular um pouco a pressão da bomba, numa operação empírica, sabendo que problemas operacionais, aquele lugar que tinha água e não tem mais, aquela rede de esgoto que escoava e não escoa mais, esses problemas, e naturalmente a solução para eles, envolvem aspectos da hidráulica. Ou seja, ali estão os conceitos basilares, os fundamentos, o que é pressão, o que é vazão, e a sua solução, né, para a gente resolver isso, é importante a gente ter bem sedimentado esses conceitos. E para quê? Para que possa subsidiar e ajudar eventualmente os colegas aí que estão no dia a dia, como a Thalita colocou. Seja nas atividades de planejamento, de execução, de fiscalização, das ações, tanto em controle de perdas, mas como eu coloquei aqui controle de perdas, mas na operação diária do sistema, tá? Com a ideia de formar massa crítica. Não profissionais ou colegas, prestadores que repitam coisas que passaram, mas saibam o que estão fazendo, ou seja, com esses fundamentos bem colocados. Naturalmente, muitos de vocês sabem muito mais do que eu sobre isso, mas a ideia é a gente colocar aqui alguns temas para a gente poder conversar sobre. Então, como conteúdo geral, né, a gente vai falar um pouco sobre pressão, um pouco sobre velocidade, um pouco sobre perda de carga, como que a gente pode aumentar a capacidade de vazão em adutoras e linhas existentes, se é possível a gente realizar testes de recebimento de novos loteamentos, de novas redes, que às vezes a gente herda um problema quando herda uma rede nova, como a gente pode evitar isso, por que manobrar registro não é a mesma coisa que controlar pressão, a diferença entre acompanhar pressão na rede e o nível dos reservatórios. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas pode não ser. E os escoamentos livres, um pouquinho sobre eles e o porquê que a calha parcho, como é que ela funciona e quando que ela não funciona. Isso é importante a gente entender um pouco disso. Naturalmente, essa apresentação aqui, depois vai ficar disponível para vocês, tá? Então, vocês não precisam se preocupar em copiar ou tirar prints aqui, a gente dispõe ela integralmente para vocês. E aí, para começar com um conceito geral aqui, sobre o primeiro, talvez, grande tabu, que eu já vi, às vezes, muito
muito engenheiro barbudo aí, com anos de casa, às vezes confundindo um pouco esses conceitos. Sobre os regimes de escoamento. A gente pode ter escoamentos tanto por gravidade, que é Deus que faz, né? O desnível leva ao escoamento, ou escoamentos por máquinas hidráulicas, quando eu tenho uma bomba, quando eu tenho escoamentos por recalque. O primeiro tipo, que é o escoamento por gravidade, deixa eu pegar meu ponteirinho aqui. O primeiro tipo, o escoamento por gravidade, ele pode ser livre, quando eu tenho uma rede de água, uma rede de água de chuva, ou uma rede de esgoto, como essa ficou feia aqui, mas a ideia foi tentar mais mostrar o escoamento livre, onde esse escoamento acontece por gravidade e a pressão atmosférica, ou seja, não tem nenhuma pressão maior do que a própria atmosfera aqui. Mas o escoamento por gravidade também pode ser forçado, onde eu ocupo 100% da seção, o escoamento livre também pode ocupar, mas ele ocupa com uma pressão maior que a atmosférica. É onde eu vejo aqui a saída de um tubo de descarga de reservatório, por exemplo. Essa pressão, ela internamente é maior do que a atmosférica, mas ocupa totalmente a seção. Então, às vezes, o escoamento por gravidade, ele não é necessariamente só livre, ele pode ser exatamente com uma pressão maior que a atmosférica. E quando eu recalco, eu uso uma bomba, e a bomba está aqui justamente para mostrar isso, é quando eu tenho exatamente uma pressão maior que a atmosférica provocada por uma máquina hidráulica, por uma bomba. O primeiro grande conceito para a gente ver hoje, visitar hoje, é o de pressão. Pressão por unidade, né, de medida, ele é a relação entre uma força e uma área. Então, quilograma força por centímetro quadrado, Newton por metro quadrado, que é Pascal, né? E a gente pode representar ela aqui como uma imagem, né, onde eu tenho uma força aplicada em cima de uma placa, que tem uma determinada área A, tá? E se a gente olhar, levar isso para o fundo de um reservatório, aqui tem um reservatório, o reservatório é novo da nossa cidade aqui de Americana. Eu tenho um reservatório cilíndrico que está apoiado no solo. Essa água tem uma força, exerce uma força-peso no solo, que dividida pela área do fundo do reservatório, gera uma pressão no solo. Se o solo reage adequadamente a essa pressão, o reservatório fica aí. Se o solo não reage, ou seja, o solo se movimenta, esse reservatório afunda, tá? Então, essa é a relação de pressão que a gente tem no fundo de um reservatório. Tem aqui alguns exemplos menos técnicos, né? Quando eu tenho uma alta pressão, coitada da mão do cara aqui, que tomou um pisão com um salto alto, onde eu tenho uma força em cima de uma área pequena. Então, se eu divido por uma área pequenininha, essa pressão fica alta. E certamente isso dói, né? Enquanto a baixa pressão é quando eu tenho exatamente o contrário. O pessoal que caminha na neve usa esses sapatões aí, essas raquetes de tênis nos pés aí, justamente para dividir a mesma força-peso que ele tem, mas por uma área maior, exercendo uma pressão menor no solo e fazendo com que ele não afunde na neve, tá? Então, aqui tem duas aplicações de pressão, uma mais malvada, que é com salto alto, e uma mais útil, que talvez seja caminhar sobre a neve. Mas e no dia a dia nosso do saneamento, a gente costuma falar muita pressão em MCA, né? Mas o que é esse tal de MCA? Aqui está colocado o equilíbrio de forças da equação de Bernoulli, mas a ideia nem é entrar muito no detalhe da mecânica dos fluidos, mas mostrar que, independente da área e do volume de um reservatório, a diferença de pressão entre dois pontos, e aqui estão mostrados um ponto 1 e um ponto 2, a diferença de pressão entre esses dois pontos é diretamente proporcional ao desnível entre eles, ou seja, a altura que eles têm, e o peso específico do fluido. Tá? Então, se eu tenho uma distância de 1 metro entre o ponto 1 e o ponto 2, e esse fluido é de água, a pressão aqui embaixo é equivalente a uma coluna de água de 1 metro de altura, independente se ela tem 10 metros ou 100 metros quadrados de área. Se esse fluido fosse mercúrio, a pressão aqui embaixo seria de 1 metro de mercúrio, com um peso específico 13,6 vezes maior do que o da água. Tá? Então, a gente pode falar em termos de pressão, não com relação hidráulica, no nosso dia a dia do saneamento,
não como força sobre área, mas como carga hidráulica. Pressão de 10 MCA equivale a uma coluna de 10 metros de água de altura. Tá? Então, falar pressão como carga hidráulica é muito comum no nosso dia a dia do saneamento, além das unidades de força sobre área normalmente. Então, a gente pode relacionar a pressão hidráulica de um determinado fluido com uma altura H com o seu peso específico. E aí a gente chega numa relação bastante usual de unidades, né? Que relaciona essas unidades em Newton por metro quadrado, por exemplo, com metros de coluna d'água, onde a gente tem 1 MPa, que normalmente é a unidade que a gente fala da pressão dos tubos, né? Um tubo de PVC defofô, aquele tubinho azul, a pressão de trabalho dele é de 1 MPa, que equivale a aproximadamente 10 kg força por centímetro quadrado, ou 10 bar. Bar também é uma unidade de pressão, que um bar é aproximadamente 1 kg força por centímetro quadrado. Hoje é sexta-feira, mas ainda não vamos falar do outro tipo de bar, vamos falar só desse tipo de bar. Ou isso também equivale a 100 metros de coluna d'água, ou seja, 100 MCA. Então a gente tem uma regrinha bem prática aqui de 1 para 10 para 100, 1 MPa, 10 bar ou 100 metros de coluna d'água. Não faço uma relação fácil da gente decorar. Também existem outras unidades e uma delas é a atmosfera. Uma atmosfera, a pressão, o ar que a gente está envolto é um fluido. E ele também tem uma carga hidráulica, ou seja, eu tenho uma coluna de fluido, uma coluna de ar em cima da nossa cabeça. Essa coluna é maior quando eu estou no nível do mar e menor quando eu estou em cima das montanhas. Mas isso exerce uma pressão atmosférica em cima, em volta da gente. E, em termos médios, essa pressão atmosférica equivale a uma coluna de 10 metros de água. Tá? E a gente já viu isso, às vezes, no relógio. Já deu uma olhadinha ali em alguns relógios. Não recomendo que vocês testem, mas muitos relógios têm isso daqui. Resistência à profundidade, à água, de 10 atmosferas. Então a gente pode extrapolar aqui, né? Até qual profundidade sob a água esse relógio deve resistir? Digo, não façam esse teste. E se o relógio vazar, entrar água, não é culpa minha. Tá? Nesse caso, significa o quê? Que eu posso mergulhar até o equivalente a 10 atmosferas ou 10 vezes 10. Eu posso descer esse relógio até 100 metros no fundo da água e ele não deve vazar. Então, eu tenho uma unidade de pressão em atmosfera. Ele não é nem coluna de água, ele é atmosfera, coluna de atmosfera. Mas ele tem a mesma relação com a pressão que uma atmosfera ou 10 MCA. Então, é esse espírito, primeiro, que eu queria trazer, de pressão como carga hidráulica, como energia, e não só como força sobre área. Uma aplicação prática do dia a dia nosso é a gente usar manômetros, que medem pressão, para medir a altura do nível de água em reservatórios. Então, eu posso pôr, aqui tem a foto da saída de um reservatório, eu posso colocar um manômetro aqui, e a partir da indicação que ele dá de pressão, eu saber a relação entre a altura de água que tem. Ou seja, a cada 0,1 kg força por centímetro quadrado aqui, eu sei que eu tenho 1 metro de água no reservatório. Exatamente como está mostrado aqui na figura. E se esse reservatório é prismático, como é o caso desse reservatório, que tem um diâmetro de 2,78 e uma área conhecida de superfície, eu posso fazer uma tabelinha aqui que relaciona a pressão que eu leio no manômetro com o volume que está reservado aqui. Tá? Justamente porque eu tenho uma relação linear, né, direta, entre pressão e coluna d'água e entre coluna d'água e volume reservado. Então, o operador olha aqui, tem 0,7 kg força por centímetro quadrado, que equivale a 7 metros de altura de água no reservatório. Significa que esse reservatório tem armazenado 42,7 litros. Isso aqui é uma ferramenta muito útil na operação diária,
depende de um manômetro e de uma folha sulfite, né? Você fazer o... claro que eu estou fazendo uma analogia muito simplista, mas você fazer uma relação que pode ser bastante útil no dia a dia. E como é que é essa pressão, então, agora não no reservatório, mas lá na rede? Como é que essa pressão evoluiu pelas normas ao longo do tempo, né? Lá na década de 70, a antiga NB 594 colocava que as pressões deviam estar na rede, pressões de projeto de redes, deviam estar entre 15 MCA e 50, sendo admitidas pressões até 60 dentro de um intervalo de no máximo 10%, e pressões até 70 dentro de um intervalo de 5%. E também eram admitidas pressões abaixo de 15 até 10, no limite de 10% dos pontos, ou até 8, no máximo de 5%. Então existia uma banda de projeto e uma banda de exceção, que podia incorporar aí até 30% da região, com pressões mais altas que 50 ou mais baixas que 15. Em 94, a NBR 12218 fixou entre 10 e 50 MCA esses limites, meio que tirando algum limite percentual aqui para exceções, né? E mais recentemente, agora em 2017, a revisão dessa norma fixou o limite máximo em 40 MCA, sem definir um limite percentual de que pode passar. Ele fala que pode passar até 50, mas sem definir um limite percentual. Mas o mais importante, definir um limite operacional. Até então, até 2017, não existia uma norma brasileira que falava qual que é a pressão que tinha que estar na rede. Falava a pressão que a gente tinha que aprovar os projetos. Tinha que aprovar entre 15 e 50, tinha que aprovar entre 10 e 50. Mas não falava que a pressão da operação tinha que ser entre 10 e 50. Todos adotamos essa, os reguladores, a Ares PCJ, a maior parte dos reguladores do Brasil adotou esses limites de 10 e 50 como limites operacionais, mas isso só chegou como norma em 2017, no intervalo aí de 25 a 30 MCA. Então a gente pode ver, não sei se vocês acompanham esse raciocínio, mas um cone. A ideia é o quê? Restringir pressões para limites confortáveis de abastecimento, ou seja, tem que ter uma pressão que seja usual para o consumidor, mas também limites, principalmente achatando as pressões máximas, justamente para o controle de perdas. Tá? Falando um pouco sobre a classe de pressões das tubulações, porque essas pressões altas provocam perdas por vazamentos, tá? Essencialmente. E a gente tem dois tipos aí de pressões inscritas nos tubos, né? A primeira é a pressão de serviço ou pressão nominal. Tá até uma figura aqui. Pressão de serviço não é o chefe cobrando resultados, é a pressão limite operacional recomendada para o material. Então, eu tenho um tubo cuja pressão de serviço, a pressão nominal, é a pressão com que ele deve trabalhar. E a pressão de teste, normalmente, é o dobro da pressão de serviço. Então, se eu tenho um tubo com uma pressão de teste, de serviço de 1 MPa, que é aquele tubo azul em PVC de fofó, a pressão de teste dele é de 2. Né? Ele é testado a 200 MCa de pressão. Okay? E aqui tem a imagem de um teste de estanqueidade na bolsa, na junta elástica de um tubo em ferro fundido. Tá? Eu lembro que esse tubo aqui, essa bolsa vazou com uma pressão superior a 300 MCa. A borracha cedeu. O ferro fundido quase que não sentiu, mas a borracha cedeu a uma pressão de 300 MCa. E aí a gente tem as principais classes de pressão que a gente vê. Então, desde a pressão em força sobre área, a pressão como carga hidráulica, a pressão como atmosfera e a pressão que a gente tem de aplicação dos materiais, a gente tem aí os tubos em PVC, PVA, que são muito usados, normalmente são oferecidos nas classes 12, 15 e 20. Que significa o quê? As pressões de teste desses tubos são 12 kg força por centímetro quadrado, 15 ou 20. Ou seja, eles devem trabalhar numa pressão igual a metade desses valores. Ou seja, um tubo classe 12 deve trabalhar com uma pressão de até 60 MCa, um tubo classe 15
uma pressão de até 75 e a de 20, 70, assim por diante. E aqui está um tubo mostrando onde a gente lê essas classes, tá? E como que muda a classe de um tubo? O diâmetro externo é igual, é a mesma coisa, e ele é mais grosso, ele é mais espesso, ele reduz o diâmetro interno, aumentando a inércia, né, a resistência do tubo. Em ferro fundido, tubos e conexões, a gente costuma ter essa expressão por PN, né? Então, aqui tem uma ventosa, falando, ó, ela é PN 16. Significa o quê? Que a pressão de trabalho dela é de 160 MCA. Tá? E embaixo o DN, que é o diâmetro nominal dessa ventosa, é de 50 milímetros. Então eu quis trazer um pouco para vocês desde o conceito até onde a gente encontra no nosso dia a dia aqui essas informações e marcações. E aí, de posse desses conceitos, a gente consegue visitar e, na expectativa de tentar eliminar, dois grandes mitos sobre a pressão. O primeiro deles é que a pressão não varia em função do volume reservado. Independente se eu tenho um reservatório aqui fininho ou um reservatório de grandes volumes, de grande área, né, com volume muito grande reservado, mas os dois têm a mesma carga hidráulica, têm o mesmo H, a pressão no pé dos dois é a mesma. Independe se eu tenho aqui 10 metros cúbicos reservados e no outro eu tenho 1 milhão de metros cúbicos reservados, a altura é função da carga hidráulica. Então, esse é o primeiro grande mito. Então, liga naquele reservatório que ele é maior. Se ele for só maior e não tiver mais nível, a pressão não vai ser mais alta. Segundo tabu, segundo mito, a pressão não varia em função do diâmetro da tubulação. Então, se eu tenho aqui um reservatório em taça, por exemplo, e ele está ligado a uma tubulação de saída do reservatório, que deriva aqui para um lado em 300 milímetros e outro lado para um diâmetro bem menor de 50 milímetros, e os dois estão sujeitos à mesma carga hidráulica H do reservatório, a pressão nos dois pontos é exatamente a mesma. Pode acontecer nas tubulações de diâmetro menor, acontecer uma perda de carga mais alta, mas a pressão tal qual ligada ao reservatório, ela é a mesma. Então, o segundo mito é, às vezes, faz a ligação desta casa ali naquela rede de 300 milímetros para ter uma pressão mais alta. Se ela está saindo do mesmo reservatório, na frente do mesmo reservatório, ela vai ter a mesma pressão. O que você vai ter é um problema amanhã, no futuro, que essa ligação num colar de tomada de 300 milímetros, ele não aguenta muito desaforo. Então, uma ligação de diâmetros menores costuma ser mais segura. Tá? Então, a pressão não varia em função do volume do reservatório e não varia em função do diâmetro da tubulação. Também são grandes mitos para a gente tentar derrubar hoje. Sobre velocidade e vazão. Dentro da tubulação, existe aí uma teoria lá na mecânica dos fluidos, que é a lei de viscosidade, o princípio da aderência da lei da viscosidade de Newton, que fala que uma partícula de água aderida a uma superfície sólida tem a velocidade da superfície sólida. Então, se o tubo está parado, a velocidade é igual a zero. À medida que eu me afasto da parede do tubo, dentro do tubo eu tenho um perfil de velocidades que, teoricamente, atinge um máximo no meio do tubo e depois se aproxima para zero de novo. Então, a velocidade dentro do tubo ela é variável em função do quão distante eu estou da parede do tubo. Mas quando a gente faz as contas no dia a dia, eu falo a velocidade do escoamento, eu estou falando numa velocidade média. Tá? E essa velocidade média vezes a área do tubo me dá a vazão. E a maior parte dos medidores de vazão que a gente tem, eletromagnético, ultrassônico, turbina, pitot, eles usam exatamente esse princípio. Eles medem a velocidade em um determinado ponto, ou na seção, fazem a proporção com a área do tubo e medem a vazão. Então, a gente está falando de medidores de velocidade e não de vazão. Eles calculam a vazão, mas o que eles estão medindo efetivamente é velocidade. Por isso que é um conceito importante para a gente definir aqui. E aí, conceituado, então, pressão e velocidade, a gente pode falar
de uma outra lei da conservação da hidráulica, que é a conservação da energia, que a gente lembra lá quem teve graduação na área de engenharia, da equação de Bernoulli, que eu costumo chamar que é uma mentira bem contada. Que ele diz o seguinte para a gente: existem 3 parcelas de energia de qualquer fluido em escoamento. Uma energia potencial, que é o quanto quanto que a água está distante do solo, né, ou de um nível de referência. Uma energia de pressão e uma energia cinética, uma energia de velocidade. Todo o fluido em escoamento tem essas 3 parcelas de energia. E a equação de Bernoulli traz para a gente que por isso que ela é uma mentira bem contada, que essas 3 parcelas se conservam entre 2 pontos de escoamento. Então, numa seção 1 aqui, eu teria a soma dessas 3 parcelas, então eu tenho Z, que é a altura do tubo, pressão, que é a carga hidráulica que eu tenho no tubo, e velocidade, que é a energia cinética. E aí eu teria essas 3 parcelas conservadas ali na outra extremidade. Isso nos ajuda, porque é uma mentira bem contada. Se a gente for medir isso lá na rua, pegar as 3 parcelas, com a topografia determinar o Z, com o manômetro determinar a pressão e com o medidor determinar a velocidade, eu vou ver que essa conta não fecha. Entre a seção 1 e 2 em escoamento, falta um pouquinho de energia. Essa energia é a perda de carga, a famosa perda de carga, ou, na verdade, uma primeira maneira de ver o que é uma perda de carga. O fluido em escoamento entre essas seções 1 e 2 aqui, esse fluido, esse escoamento dispensa energia. Se a gente levantar agora aqui da nossa cadeira e for até a cozinha pegar um copo de água, a gente vai gastar energia para fazer isso. O fluido em escoamento também gasta energia. Tá? Então, para ir da seção 1 à seção 2, ocorre uma perda de energia. Tá? Perde um pouco de energia. E a gente pode enxergar a perda de carga, essa energia perdida por atrito, calor, ruído, tá? E a gente pode enxergar a perda de carga como o elemento que falta para fazer a equação de Bernoulli ser verdadeira, efetivamente verdadeira. Tá? Então, essa é uma maneira de ver perda de carga. Mas uma maneira mais útil ainda para nós, o saneamento, é enxergar a perda de carga de uma segunda maneira, como a energia disponível para promover o escoamento. Ou seja, a gente só perde o que a gente tem. Então, essa é uma informação importante. E para isso eu quero usar esse exemplo aqui, dessas 4 figurinhas que estão na seguinte sequência. Nesse primeiro ponto aqui, a gente tem 2 reservatórios interligados aqui por uma tubulação entre eles, com piezômetros, né, com colunas que comunicam a altura da água, e um registro que está inicialmente fechado. Então, fechado, a vazão entre o reservatório A e o reservatório B é 0, não vai água de um lugar para o outro, está tudo certo, né? Esses reservatórios estão separados. Na hora que eu abro esse registro, eu observo uma vazão que vai do reservatório A para o reservatório B. E nesses piezômetros, nessas colunas, eu consigo observar uma queda do nível original, que antes eu tinha aqui um vaso comunicante. Eu consigo observar uma depressão desse nível exatamente no sentido do escoamento. Porque eu vou descontar exatamente no piezômetro 1, no 2 e no 3, as perdas de carga, a energia que foi perdida entre o ponto A e o 1, entre o ponto A e o 2, entre o ponto A e o 3. Definindo uma linha que pode ser chamada de linha piezométrica, ou a linha de energia, a linha das pressões no escoamento entre o reservatório A e o reservatório B. E a gente pode imaginar que, na hora que eu abri esse registro, eu tinha uma água louca aqui no reservatório A para chegar no reservatório B. Na hora que eu abri esse registro, eu tinha uma grande quantidade de energia a equilibrar. Olha um desnível grande aqui a equilibrar. Então, essa vazão foi alta. Passado algum tempo, a água do reservatório 1 vai descer, porque ela foi transferida para o reservatório B, né? E a água do reservatório B, o nível dele também vai subir, porque ele recebeu a água de A.
Nesse caso, eu continuo tendo um desnível entre A e B, eu continuo comunicando a perda de carga nos piezômetros entre A e B, mas a vazão, nesse instante, ela já é bem mais baixa do que no começo. Por que que ela é mais baixa? Porque o desnível entre os dois reservatórios é menor. A energia que eu tenho disponível para virar perda de carga é menor. Eu só perco o que eu tenho. Então, se eu tenho menos energia para perder, menos energia para se transformar em escoamento, essa vazão é menor. E na hora que os dois reservatórios estão com o mesmo nível, mesmo com esse registro aberto, eu não tenho energia para perder, eu não tenho energia para dispensar. Por isso que o nível de água em A e em B são iguais e a vazão entre A e B é igual a zero, mesmo com o registro aberto. Por quê? Eu não tenho energia, eu não tenho desnível a compensar. A natureza não está procurando nenhum desequilíbrio para compensar. Então, uma segunda maneira da gente ver perda de carga é como aquela energia necessária e disponível para promover escoamento. Então, se eu tenho um reservatório, dois reservatórios com desnível muito grande entre eles, a vazão vai ser alta entre um e outro. Mas se com a mesma tubulação o desnível desses reservatórios ele é pequenininho, essa vazão vai ser menor porque eu tenho menos energia para promover esse escoamento. Então, a gente já encontra aqui uma relação, ou duas relações que são muito úteis entre vazão e perda de carga. Primeiro, a perda de carga é a energia necessária para promover o escoamento. Quando eu dimensiono uma bomba, eu coloco a pressão do desnível entre os pontos que eu quero vencer, mais a perda de carga que eu tenho no escoamento, justamente para conseguir colocar uma energia que vai ser perdida no escoamento. Sem escoamento eu não tenho perda de carga e sem perda de carga eu não tenho escoamento. Então a perda de carga ela não é a vilã, pelo contrário, ela é a energia que se dispõe a transformar em escoamento. E toda vez que a gente fala escoamento, a gente está falando em vazão, né? E um segundo ponto importante é que o escoamento ele é tanto maior quanto mais energia eu tiver para perder. Ou seja, quanto maior vazão, maior a perda de carga. Quanto mais energia para perder, maior a vazão. E essa relação é exatamente, só para eu voltar aqui, a declividade dessa linha piezométrica, a declividade dessa linha. Então, se essa linha está bem inclinada, eu tenho vazões altas. Se ela está menos inclinada, eu tenho vazões mais baixas. Se ela não está inclinada, ou seja, os dois reservatórios estão no mesmo nível, eu não tenho escoamento, eu não tenho vazão. No dia a dia, na prática, como é que a gente enxerga isso? Né? Uma mesma tubulação aí de mesmo comprimento, mesmo diâmetro, mesma rugosidade, ela pode aumentar a capacidade de vazão dela, pode escoar uma vazão maior, caso o desnível entre esses dois reservatórios seja maior. Ou eu acrescente energia por meio de uma bomba. Então, a gente tem essa figura aqui, com o reservatório levando água numa primeira situação para um segundo reservatório com uma determinada inclinação de linha piezométrica. Se essa mesma tubulação levar água para o reservatório com nível mais baixo, só baixando o nível, sem mudar as condições da tubulação, simplesmente aumentar a inclinação dessa linha já aumentou a capacidade de vazão. Então, é possível aumentar a capacidade de vazão, melhorando esse desnível. Ou, como segundo exemplo, colocando uma bomba, onde eu tenho aqui um reservatório, eu tenho uma linha piezométrica, a bomba eleva, como se fosse levantando um varal, né? Um varal de roupa, levantando aqui essa altura de energia disponível, aumentando a declividade, conseguindo vencer aí o desnível com uma energia disponível para ser perdida maior do que a original. Então, eu consigo, numa mesma adutora, mandar mais água, entre aspas, aumentar a capacidade de vazão, aumentando a linha piezométrica. E aí, esse J, essa variação linear da linha piezométrica ao longo da tubulação, ela tem uma função rampa. Então, a gente tem aqui entre dois reservatórios com um registro no meio.
eu tenho uma rampa, né, que é a linha pesométrica entre o reservatório, entre os dois reservatórios, mas normalmente os acessórios, válvulas, curvas, T's, eles têm uma função degrau de perda de carga. Então posso considerar como a perda de carga localizada aqui numa curva ou em um T ou em um registro, como desenhado aqui, ele pode ser representado como um degrau, né? Como uma depressão curta aqui, num espaço muito curto. Que vantagens Maria leva aqui, utilidades a gente encontra para essa linha pesométrica, né? Uma primeira delas, como a gente já viu lá, que todo fluido em escoamento tem 3 parcelas de energia, e se eu tenho aqui o perfil geométrico e hidráulico entre 2 reservatórios, por exemplo, eu tenho o primeiro reservatório, com uma adutora aqui com seu perfil geométrico, assim como construído, levando água para outro reservatório. Se eu interligo as 2 superfícies da água, eu tenho a minha linha pesométrica traçada. Com isso, conhecendo a cota de terreno em qualquer ponto, eu consigo determinar a perda de carga até esse ponto, que é ΔH, e também o desnível entre a linha pesométrica e o terreno, eu sei dizer a pressão, eu sei encontrar a pressão em qualquer desses pontos. Então, nesse ponto aqui, simplesmente a diferença entre a linha pesométrica e o terreno me dá a pressão no ponto 1, ou no ponto 2, ou no ponto 3. Tá? Isso ajuda a gente a enxergar os efeitos da variação da linha pesométrica ao longo do dia, em várias situações, e a diagnosticar, do jeito que o médico, quando a gente vai fazer lá um eletrocardiograma, e a gente volta com o resultado, ele olha e faz, esse pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. Quando a gente olha os gráficos de pressão, o comportamento da pressão ao longo do dia em alguns lugares, a gente tem aí os 2 grandes extremos de pressão. Se eu tenho um reservatório cheio durante a noite, com seu nível máximo, e ninguém usando água, ninguém está usando água durante a noite, teoricamente, eu praticamente não tenho vazão, e a minha linha pesométrica ela é praticamente uma reta, né? Eu tenho uma pressão estática aqui, ou máxima durante a noite. Durante o dia, na hora que está todo mundo usando água, e eu tenho uma declividade grande da linha pesométrica, eu tenho as pressões dinâmicas, ou seja, as pressões que consideram a perda de carga aqui ao longo do dia, aqui nos imóveis, aqui nos consumidores. Tá? E a gente observa isso em situações. Uma primeira, quando a gente pega um resultado de um gráfico de pressão, eu tenho pressão alta toda noite e pressão baixa durante o dia. Alta à noite, baixa durante o dia. Então, é exatamente o que eu não quero, né? À noite, que não tem ninguém usando água e eu não quero vazamentos, a pressão é alta. Durante o dia, na hora que eu quero pressão para atender o usuário, para ele não ligar no meu 0800, as pressões caem. Tá? Então, eu tenho pressão alta à noite e baixa exatamente quando eu queria uma pressão mais alta, né, em instantes de consumo. Quando a linha pesométrica ela cai tanto que passa o próprio nível do terreno, eu tenho falta d'água. Então, às vezes, eu abro a torneira, sai água, mas eu meço aquela pressão é 0. Tá? Ou seja, eu tenho água, mas eu tenho pressão. Eu tenho situações onde a linha pesométrica encontrou a própria linha do terreno. Tá? E aqui é uma situação, por exemplo, de falta d'água. Ou quando eu tenho redes obstruídas. Eu tenho pressão, mas a perda de carga nesse tubo fechadinho, velho, é uma perda de carga antiga, uma tubulação antiga, causa tanta perda de carga para escoar uma vazão baixa, que eu tenho essas oscilações que a gente observa aqui. Na hora que não tem ninguém usando água, a pressão é alta. Na hora que se faz um uso, essa pressão cai rapidamente, né? Justamente porque a perda de carga, a inclinação da linha pesométrica é muito alta mesmo para vazões baixas por conta das características do tubo. Um outro ponto também sobre monitoramento de pressão, às vezes a gente observa aí com frequência
a relação entre nível de reservatório e pressão na rede. Às vezes a gente acha que o reservatório, vamos imaginar que ele tem um nível máximo de 10 metros e um nível mínimo de 6. A variação entre o nível máximo e mínimo é de 4 metros. Tá? Às vezes a gente acha que lá na rua, essa pressão também vai variar 4 metros. Ou seja, se eu subir 4 metros do meu reservatório, eu subo 4 metros da pressão na rua. Mas, na verdade, justamente por essa amplificação da variação de pressão pela variação da linha pesométrica, como eu tenho o ΔH, né, como eu tenho a perda de carga na tubulação, uma variação de nível ΔH aqui no reservatório, ela é percebida de uma forma muito mais intensa lá no ponto de consumo, justamente porque a rede amplifica essa diferença de nível com a variação da linha pesométrica. Então, se eu acho que eu estou variando minha pressão no reservatório em 4 metros, essa variação de pressão lá na rua, ela pode ser muito superior a isso. Tá? Então, monitorar nível nos reservatórios não é a mesma coisa que monitorar pressões na rede. Tá? Às vezes a gente está monitorando o nível do reservatório, isso é mais fácil para a gente fazer, porque está dentro da nossa unidade de operação. Mas às vezes a gente pode se enganar por não observar esse tipo de efeito, principalmente em tubulações antigas, principalmente em tubulações em aço galvanizado ou ferro fundido sem revestimento, que apresentam incrustações e uma situação de círculo vicioso, onde você tem pressões altas durante a noite e pressões muito baixas durante o dia. Então, você tem vazamentos durante a noite, porque a pressão é alta, e você tem falta d'água durante o dia. Qualquer ação de controle de pressão ali, ela fica bastante dificultada, porque você não consegue reduzir a pressão durante o dia, mas tem pressão alta durante a noite. Então, aqui a gente adiantou um pouco como é que eu posso aumentar a vazão em redes adutoras, né? Aumentando essa declividade da linha pesométrica, aumentando esse J, né? Em linhas por gravidade, a gente já adiantou um pouco aqui. Se eu tenho um reservatório levando água para outro reservatório e eu tiver a possibilidade de aumentar o nível, aumentar essa lâmina no primeiro reservatório, esse J2 vai, na mesma tubulação, vai se caracterizar por uma vazão mais alta que a vazão inicial. Ou por bomba, que é o que se usa a aplicar boosters, né? O que é um booster? Quando eu tenho um reservatório ligado a uma tubulação, em determinado ponto da rede, eu coloco uma bomba que acrescenta energia, ou seja, naquele exemplo, naquela analogia simplista que eu fiz de erguer a ponta do varal, eu estou erguendo aqui a ponta do varal de roupa, aumentando a declividade pesométrica, fazendo com que essa mesma tubulação transporte uma vazão mais alta. Para isso eu tenho um vídeo aqui, que quem já foi meu aluno pode ter visto, que eu tenho orgulho de mostrar, que é meu filho Pedro, que colocou aqui uma pedrinha, que conseguiu escoar até lá embaixo, a segunda pedrinha não, e o que ele fez? Aumentou o J, e perfeitamente ele conseguiu fazer o escoamento. Então, o que ele fez aqui foi exatamente aumentar a declividade pesométrica, aumentar o J, aumentando o tubo. E aí, ele conseguiu promover o escoamento da pedrinha que ele queria. Uma outra aplicação para a linha pesométrica é localizar vazamentos. E para isso, acho que eu vou ter que tentar dar um zoom aqui. A imagem não está ajudando muito, vou tentar melhorar isso. Para redes bem dimensionadas e bem operadas em condições normais de consumo, essa perda de carga ela não pode ser muito exagerada, né? Entre pontos extremos de um loteamento, por exemplo. Então, se para cada um desses pontos, acho que eu vou tirar esse zoom, que fica mais fácil. Se para cada um desses pontos eu tenho aqui um determinado nível de água no reservatório, e em determinados pontos da rede eu tenho o Z, ou seja, eu tenho o cadastro técnico com curva de nível, né? Eu conheço a cota de terreno. Se eu medir a pressão nesses pontos com o manômetro e somar
com a cota Z, ou seja, P mais E, eu vou ter que ter uma cota piezométrica, que é a declividade da linha piezométrica, é muito parecida ou muito próxima aqui do reservatório de origem, tá? Onde eu vou ter como se fosse um plano piezométrico em situações bem comportadas. Quando eu não tenho essa situação bem comportada, como no caso de vazamentos, por exemplo, um vazamento ele vai aumentar muito a vazão em alguns trechos e inclinar a linha piezométrica na direção daquele vazamento. Então, monitorando, se eu puder fazer o mesmo trabalho de pesquisa com uma planta, com cadastro técnico e curvas de nível, medindo pressão e somando a cota de terreno desses pontos, eu consigo encontrar uma declividade do plano piezométrico que me aponta mais ou menos para onde está o vazamento. Então, às vezes, pesquisar vazamentos começa com medir pressão, tentando encontrar a declividade de onde esse plano piezométrico está indo. Uma outra utilidade é encontrar pressão, encontrar vazamentos. Aqui tem uma rede cheia de extremidades, né? Ela sai aqui com um determinado diâmetro e eu tenho várias pontas de rede aqui que podem ser isolados pelo fechamento de diversos registros. E eu sei que algum desses trechos de rede tem vazamento, mas eu não sei exatamente quem, né? O que pode ser feito é colocar um manômetro aqui, verifica a pressão. Então, todos os registros abertos eu tenho 21 MCA de pressão nesse manômetro. E aí eu fecho o A, vejo a diferença. Fecho o B, vejo a diferença. Na hora que eu fecho o D, o registro D, e essa pressão sobe bastante, eu isolei o trecho que estava transportando uma vazão alta e provocando uma declividade piezométrica. Então, muito provavelmente, com esse teste rápido de manobra de registros, eu consigo identificar que o vazamento pode estar nesse trecho isolado pelo registro D. Então, eu consigo reduzir meu tempo de pesquisa de vazamentos aqui. Se eu fosse passar ácido escuta em todo esse loteamento, eu podia demorar alguns dias. Com essa manobra, eu consigo encontrar o vazamento em algumas horas. Um outro ponto também sobre pressão e linha piezométrica é quando a gente usa válvulas, manobra de registros para controlar pressão. Isso também pode ser uma falácia, porque quando a gente fecha um registro, na verdade, como a gente acabou de ver, a gente não está reduzindo a pressão, a gente está criando uma perda de carga, né? A gente está colocando um obstáculo ao escoamento, e é por isso que eu tenho uma função degrau, que é a perda de carga localizada nessa válvula. Então, durante o dia, se eu fecho o registro, e eu tenho vazões ali, né? Porque eu tenho consumo de água, eu tenho uma perda de carga. Mas durante a noite, que é exatamente quando eu quero controlar a pressão, eu praticamente não tenho perda de carga, porque o consumo é muito baixo. E aí, durante a noite, essa manobra não reduz nada de pressão. Então, às vezes, você acha que está reduzindo pressão e, na verdade, não. Ela está justamente na hora que você queria pressões mais baixas, a pressão é exatamente igual, porque a perda de carga não. A vazão é zero e praticamente não tem perda de carga. Tá? Então, isso aqui pode ser uma falácia, além de gerar um problema operacional. Por quê? Durante o dia, às vezes, você quer uma perda de carga menor e não tem, porque esse registro manobrado oferece isso. Além do que, essa manobra de registros, deixar registros de gaveta, devem funcionar ou inteiro abertos ou inteiro fechados, por dois grandes motivos. O primeiro é que quando por três grandes motivos. O primeiro a gente já viu. O segundo, quando um registro funciona parcialmente aberto, eu tenho um esforço excêntrico nele, que força ele num movimento de balanço aqui, em relação ao seu eixo original. Então, esse cara vai trabalhar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos assim. Quando você for manobrar esse registro, muito provavelmente ele vai estar travado e ele vai quebrar aqui entre a haste e o queijo, como costumam dizer por aí, né, que é o corpo do registro. E esse registro pode quebrar. Pode quebrar isso aqui, fechar, ou ele quebrar aberto mesmo. E o segundo ponto é que registros muito manobrados,
eu crio um efeito aqui de Venturi nessa região contraída, que eu aumento muito a velocidade do escoamento. Esse aumento de velocidade pode eventualmente gerar erosão e cavitação na ponta dessas válvulas ao longo de dias, meses e anos, que na hora que eu conseguir fechar esse registro, essa cavitação comeu uma parte aqui do registro, e esse registro não veda mais. E se vocês forem soldar uma tubulação em PAD, por exemplo, com um registro que não veda mais, você não solda. Tá? Isso aqui, você tem problemas seríssimos de operação e de manutenção. Uma outra aplicação para os... só estou controlando o meu tempo aqui. Para as linhas piezométricas, avaliar a mistura de setores, né? Então, se eu tenho aqui, como o exemplo mostra, 2 setores que estão isolados aqui, um ponto tem uma pressão de 19 MCA, no outro, separado por 5 registros de separação de setor, eu tenho uma pressão de 25 MCA, se esses setores estão realmente isolados e eu fecho a saída desse primeiro reservatório, a pressão, depois de algum tempo, deve zerar nesse primeiro ponto, mas essa manobra não pode ser sentida no segundo ponto. A pressão no outro lado, se os setores estão isolados, deve se manter em 25 MCA. Agora, se eu fecho o registro aqui em A e essa manobra é sentida, ou seja, a pressão também cai lá do outro lado do outro setor que teoricamente estaria isolado, se essa manobra chamada de step test é sentida do outro lado, provavelmente esses setores não estão totalmente isolados, eles têm um ponto de mistura. Aqui um pouco considerações sobre como fazer eventualmente recebimento de novas redes, né? Isso é um problema muito usual. Os loteadores constroem novas redes, sujeitos ou não à fiscalização, preferencialmente sujeitos à fiscalização da empresa de saneamento, mas às vezes pode se transformar num mico, né? Assumir, receber redes novas com vazamentos e com problemas operacionais, que vão acabar se tornando, incorporando como ativo da empresa de saneamento. Uma maneira relativamente simples de testar novos loteamentos é através de um bypass, né? Desculpa, só tomar uma água aqui. Vou imaginar que esse aqui é o registro da entrada do loteamento. Então, esse é o registro de entrada do loteamento, ele pode ser fechado. Com 2 colares de tomada, se instala um bypass com um hidrômetro aqui, em PAD mesmo, com um manômetro e uma válvula de retenção. Então, você calcula, através dos comprimentos e diâmetros das redes, o volume teórico dessa rede, e você faz o preenchimento dessa rede hidrometrado. Toda essa água passando por um PAD mesmo, por um hidrômetro. Se você começa a encher essa rede e ele passa o volume teórico em até ou mais de 20%, opa, eu já enchi a rede e eu estou alimentando algum vazamento. Provavelmente vale a pena pesquisar alguma coisa. Então, essa seria uma primeira fase de teste, encher a rede medindo o seu volume, medindo o volume de preenchimento. Um segundo teste, e construir um bypass desse é muito barato, muito simples, né? Um segundo teste é depois da rede cheia, passou pelo primeiro teste, deu tudo certinho, você enche a rede e fecha o bypass e observa nesse manômetro se ele sustenta a pressão. Durante o período de 24 horas, essa pressão não pode cair mais do que 4 MCA. Se ela cair mais do que 4 MCA, possivelmente existe algum vazamento relevante ali dentro. Passou nesse segundo teste, você faz um terceiro teste. Você mantém esse loteamento pressurizado, sem nenhuma ligação, né, sem ninguém consumindo água, e acompanha, faz uma leitura do hidrômetro, e acompanha essa leitura depois de 30 dias. Espera-se que esse volume, existe um volume de acomodação interno, esse volume não supere 2% do volume interno das tubulações. Tá? E, então, com um equipamento
de construção bastante simples, hidrômetro, PAD, colar de tomada, graças a Deus todo mundo tem em casa. E essas manobras relativamente simples é possível evitar grandes micos, assumir loteamentos ou tubulações novas que realmente tenham condições adequadas de estanqueidade. Aqui, então, só para fechar, sobre os condutos livres, até agora a gente estava falando de pressão, ou seja, todo escoamento nosso estava sujeito a uma pressão maior do que a atmosférica. Quando a gente fala em condutos livres, e aqui mereceria um webinar à parte, mas um canal, uma rede de esgoto, uma rede de drenagem, ela escoa água com a pressão atmosférica. Então, aquela parcela P sobre gama, a pressão some aqui, né? Onde eu tenho, então, todo fluido em escoamento livre, ele tem duas parcelas de energia. Y, que é a altura de água no escoamento, a lâmina líquida do escoamento, e a energia cinética, que é V ao quadrado por 2G. Se a gente faz um gráfico, gráfico de Y contra Y é o próprio Y, o gráfico da energia cinética contra Y tem mais ou menos esse jeitão. Se a gente soma essas duas linhas, a azul e a vermelha, eu vou ter essa linha verdinha que tem um ponto de inflexão aqui. Esse ponto de inflexão, ele é um ponto muito particular, chamado de escoamento crítico ou escoamento A com crase, energia crítica. Por quê? Todo fluido em escoamento livre, ele pode escoar com duas alturas de água. Ó, e essa linha ela é para uma vazão constante, né? Como está mostrado aqui. Então, eu posso ter esse escoamento acontecendo com uma lâmina mais baixinha ou uma lâmina mais alta. Se eu tenho esse tanto de energia. Se eu tenho mais energia, eu posso ter uma lâmina mais alta ou uma lâmina ainda mais baixa. Eu tenho vários pares de lâminas aqui para várias situações de energia. Mas quando eu tenho escoamento crítico, ou seja, a energia mínima para acontecer o escoamento, eu tenho uma única relação entre altura e energia, entre altura e vazão. Só tem um ponto, esse é um ponto de inflexão. Aqui eu tenho dois, aqui eu tenho dois, e assim por diante. Aqui eu tenho um ponto só. Então, quando eu tenho um escoamento acontecendo com energia crítica, eu tenho uma relação muito direta e objetiva entre vazão e altura. E é isso que acontece nas calhas Partial. A calha Partial é uma calha que promove uma contração da seção e um aumento de declividade, provocando um escoamento crítico que deve acontecer a 2/3 da garganta, tá? A 2/3 da garganta da calha Partial. Onde aqui acontece um escoamento crítico. E só aqui acontece um escoamento crítico. E só nesta situação, a altura tem uma relação direta com a vazão. Se eu medir isso daqui, se eu medir essa altura em outro ponto, eu não estou medindo o escoamento crítico. Se eu estou medindo a altura aqui, mas a calha tem uma dimensão diferente da padronizada, eu não estou medindo escoamento crítico. Se eu tenho uma calha padronizada e estou medindo no lugar certo, mas a calha está passando uma vazão muito mais alta do que ela foi concebida, eu não estou medindo escoamento crítico. Eu estou medindo uma altura e achando que eu estou calculando a vazão, mas eu estou medindo, eu estou determinando uma vazão que não é necessariamente a verdadeira. Então, o que é uma calha Partial? Ela é uma calha que promove o escoamento crítico, e na seção de escoamento crítico, nesse ponto exatamente de 2/3 da garganta, se o escoamento crítico acontecer, respeitadas as dimensões da calha e as vazões de projeto dela, aí eu tenho escoamento crítico. E aí eu meço a altura e calculo a vazão. As calhas Partial foram concebidas, aí toda a ETA praticamente tem uma calha Partial, e a maioria das ETS. Ela foi concebida aproximadamente 100 anos atrás para estimar vazões em canais de irrigação. Mesmo quando a gente tem ela bem calibrada, o erro de medição dela é da ordem de 5%. Então, às vezes, aquele 5% do nosso índice de perdas que a gente vai tanto atrás pode estar aqui, tá?
tanto para mais como para menos. E quando a gente usa medidor ultrassônico desse nível d'água, a gente está medindo eletronicamente o nível da água, não a vazão. Nas calhas partial, a vazão é calculada e não medida. O que eu meço, aquele sensor, aquele ultrassom, mede nível H e não a vazão. A vazão na calha partial é sempre calculada. E calculada em função do coeficiente K e do expoente N, que são particulares de cada calha e que podem ser calibrados. Então, não é raro a gente ter calhas partial por aí, acumulados erros de medição e erros de geometria da calha, com vazões errando aí da ordem de 10%. E se a gente considerar que a gente determina quem determina o índice de perdas a partir do volume medido pela calha, ele pode estar oferecendo aí, por exemplo, um erro nesse índice de 10%, tá? Então, 2 pontos. Primeiro, quando a gente mede numa calha partial, a gente mede a altura e calcula vazão, não é medição de vazão eletrônica. E fora do range de vazões e geometrias da calha, não tem escoamento crítico. E esse H não tem o menor compromisso em reproduzir a vazão. Então, gente, um pouco isso que eu queria colocar aqui. Como eu disse, está aqui meu contato. E essa apresentação eu vou deixar para vocês. Como o Dalto deixa eu só parar de compartilhar aqui. Como o Dalto e a Thalita já haviam adiantado, no ano passado, no finzinho do ano, a gente pôde lançar um livro que tem um pouco desse espírito também, que a gente conversou agora, que é sobre a hidráulica de todo dia no saneamento. Às vezes a gente faz coisas por impulso, né? Por empirismo, e quando a gente compreende o fenômeno hidráulico que circula, aquele problema operacional, a gente consegue ser mais assertivo, a gente consegue resolver as coisas mais com cabeça e menos com tentativa e erro, tá? E aí essa é uma publicação, é um livro, não sei se vocês conseguem ver aqui, foi lançada no ano passado, e como contrapartida da Academia Ares PCJ e da própria agência, a gente entendeu por bem fazer uma remessa desse livro a todos os prestadores de serviço dos municípios associados à Ares. Então, logo depois desse nosso seminário, cada prestador de serviços vai receber uma cópia desse livro, que eu peço aí já aos gestores, dirigentes, colegas técnicos, que na expectativa de que isso seja útil, que vocês possam dispor aí aos colegas de trabalho, aos técnicos, engenheiros, ao pessoal que está no dia a dia aí. Vou ficar bastante contente se eu puder ver esse livrinho amarelo na mesa de vocês, tá? Então, logo essa amarelinho de usar, sabe? Com orelha e com marca de dedo, tá bom? Então, essa distribuição vai acontecer, espero que seja útil para vocês. Eu devolvo aí para a Thalita. Poxa, Thalita, cumpri meu horário, né? Devolvo para a Thalita para as considerações aí. Obrigado, Thalita. Muito obrigada, Manzi. Que aula, hein, pessoal? Todo mundo já está pronto para colocar em prática? Bom, acho que foi bem proveitoso amanhã. Eu tenho uma pergunta particular, mas eu vou fazer a que fizeram aqui no chat primeiro. Bom, a pergunta do Leonardo Roth. Parabéns pela apresentação. O que justificaria a queda de pressão aceitável de 4 MCA no segundo teste para teste novas? Acho que quando você estava comentando de testar as redes novas. Perfeito, Leonardo. Obrigado pela pergunta. Boa pergunta. Principalmente em tubulações que tem junta elástica, redes de PVC, redes de DFOFO, né? Depois que você assenta a tubulação e você pressuriza, é como você esticar um barbante, né? Você pressuriza, ela vai se acomodar, ela vai se alinhar. E se você tiver uma acomodação, e às vezes de 0,5 centímetro por junta, e você tem 200 juntas dentro da sua rede,
você vai ter uma acomodação de 200 centímetros. Então, essa variação de volume interno, ela pode provocar uma queda de pressão, tá? Mas claro que ela não pode exceder um determinado limite, que é da ordem de 4 MCA. Se no seu dia a dia, isso para aplicações que eu já pude fazer, se no seu dia a dia você vê que esse 4 é muito rigoroso ou esse 4 é muito folgado, você pode eventualmente ajustar, mas 4 é uma ordem de grandeza boa. Mas o que justifica é a acomodação interna da tubulação, tá? Não sei se responde, Leonardo. Leonardo, bom, se não responder, você fala aqui no chat de novo. O Lineu só parabenizou pela iniciativa, Mans e Lineu lá do DAERP. E aí ele coloca que sempre foi da opinião também que para operar e fazer uma gestão de perdas, o conhecimento de hidráulica é fundamental. Obrigada, Lineu. Bom, eu tenho uma pergunta, Mans, não fique bravo comigo, mas eu acho que seria legal a gente colocar um pouquinho disso em discussão. Você comentou bastante desses conceitos de hidráulica de uma maneira super didática. E aí eu te pergunto, em termos de conceitos de hidráulica também, como que é a relação dessas pressões, né, do controle dessas pressões com as perdas, de uma maneira de conceito mesmo? Todo mundo, a gente sempre escuta, né? Reduz pressão, controla a pressão, que você controla a perda. Mas a gente vê que tem gente fazendo ações que às vezes não envolvem o controle de pressão, né? Talvez não tenha essa dimensão de quanto está relacionado diretamente isso. Então, se você puder falar um pouquinho. Boa, Thalita. Essa reflexão é realmente muito boa. E tem algumas a conexão é direta, né? A gente viu ali que a pressão varia ao longo da tubulação em função da cota e em função da vazão, né, do consumo, que é a perda de carga dinâmica. Se a gente pegar lá a equação original da mecânica dos fluidos, a vazão e um buraquinho, a vazão e um vazamento, ela varia com a raiz da pressão, né? Então, eu tiro a raiz da pressão. Mas, como em tubulações, principalmente tubulações plásticas, a geometria do furo varia com a própria pressão, né? Experimenta fazer um furo numa bexiga cheia. Você vai fazer um furo com um alfinete e ele vai expandir, ele vai abrir, né? Então, isso também acontece na rede, de forma que esse expoente, a relação entre a pressão e a vazão de um vazamento, em termos médios, ela é muito perto de 1. Ou seja, a intervenção numa redução de pressão, da ordem de 20%, por exemplo, se eu reduzir em 20% a pressão em um determinado ponto, eu estou reduzindo a vazão dos vazamentos existentes ali em torno de 20% também. Além de reduzir a incidência de novos vazamentos. E aqui eu queria, não sei se tem alguém da Sanasa, mas eu queria parafrasear a Lina, que eu já ouvi ela falar algumas vezes isso, a Lina da Sanasa, que quando, há mais de 20 anos atrás, a Lina começou os trabalhos lá na Sanasa, que acho que todo mundo aqui conhece, eu já pude receber experiências, era botar o livro embaixo do braço e fazer tudo, né? Então ela começou reduzindo pressão, trocando rede, trocando hidrômetro, pesquisando vazamento, pesquisando fraude, brigando com o taxista para não lavar mais táxi, hidrometrando aquilo, ou seja, começou atuando em todas as pontas, né? Trocando rede, como eu já comentei, trocando hidrômetro. E uma reflexão que a Lina fez depois desses 20 anos de experiência foi que se ela tivesse que repetir tudo, ela começaria só com pressão, porque é onde você tem o retorno mais imediato, tanto em termos da redução de volumes por vazamento, quanto da redução da frequência de novos vazamentos. Então, a relação entre pressão e perdas, de uma maneira ampla, ela é essa, do Thalita. Ela é muito importante e talvez mereça destaque aí de uma das primeiras, se não a primeira, mas uma das primeiras ações a serem implementadas. Legal.
Importante a gente falar isso, né? Porque a gente vê os prestadores na luta diária aí para tentar diminuir vazamento, diminuir o índice de perdas e, enfim, a gente sabe como é complicado, então é sempre bom a gente ter essa noção, né? De por onde eu começaria? Então, onde me dá resultado mais rápido? Uma coisa bem análise de custo-benefício. O Matheus Arantes de Louveira, eu acho que é você de Louveira, né, Matheus? Parabenizou e comentou, né, dessa luta de manter, que é uma luta manter a pressão entre 25 e 30 MCA. Aí eu não sei se foi uma pergunta ou um comentário, mas eu vou fazer, que aí você pode comentar em cima, Mans. Ele coloca assim, é bem visto na prática o quanto as perdas estão muito relacionadas à pressão estática e registros que passaram a vida entreabertos. Tá com um ponto, mas se você quiser comentar um pouquinho, porque não sei se foi uma pergunta. Não, acho que o que o Matheus colocou aqui é bem aquela situação de registros manobrados, né? Às vezes, e que tem relação com aquele comecinho que a gente já abordou de operação empírica, né? Não é raro a gente ver, às vezes, puxa vida, não tem mais água nessa ligação que sempre teve. Viu, fulano, desce lá na avenida, na esquina, do lado do abacateiro, tem um registro, dá 2 voltas nele, vamos ver se melhora aqui. Tá? E às vezes melhora ou não melhora, aquele registro continua do lado do abacateiro, com 2 voltas manobrado, e sujeito àquelas situações que a gente viu aqui. Achando que ele está reduzindo pressão, na verdade ele não está reduzindo pressão, ele não está contribuindo em nada para o controle de pressão, e está se desgastando, né? Está se deteriorando no tempo, porque na hora que você for manobrar ele, ele pode não estar mais disponível, tá bom? Então, e aí esse monte de registros, a gente tem que pensar registro de rede igual a embreagem, on-off, entendeu? Ou aperta ou não aperta a embreagem, né, de carro, aberto ou fechado. Se você tiver que controlar a pressão, controlar a vazão, use válvulas ou dispositivos para isso, né? Registro de manobra é aberto e fechado. Legal. Você até comentou das armadilhas, né? Da gente ficar brincando com esses registros. Eu tenho mais uma pergunta, Thalita. Bom, na verdade surgiu uma aqui do Eric, que eu vou fazer primeiro. O Eric, acho que é de Limeira, parabenizando, né, a Ares e o Manzi pela aula. Ele gostaria de perguntar sobre a relação da oscilação da pressão da rede com a alteração da qualidade da água, principalmente em redes de ferro. O Eric, bom dia, obrigado pela pergunta aí, legal que você está aqui. O Eric, com a pressão nem tanto, mas com a velocidade sim, né? Por quê? Se você tem uma variação de pressão na tubulação, só pressão, né? Pela variação estática e dinâmica. Imagina que essa rede ela pode inchar por pressão mais alta ou não inchar por pressão mais baixa, né? E se você tem em redes de ferro, redes que têm depósitos aí de ferro e manganês, que tem incrustações, a simples variação de pressão só a pressão não deve provocar tanto problema. O problema é a variação de velocidade. Quando você seca essa rede, ou interrompe o escoamento, e na hora que você devolve o abastecimento, ele aumenta a velocidade. Aí essa variação de velocidade pode carrear, pode arrastar esses depósitos de ferro e manganês, que dão os problemas que você já conhece, né? Dão problema de água amarela, o ferro também pode estar associado aí a algumas bactérias, né? Então, você tem problemas de qualidade aí, tanto sensitivas quanto de saúde pública, né? Mas não só a pressão, mas principalmente a velocidade. Legal.
Bom, uma preocupação, né, que tem vários prestadores que ainda tem, né, rede de ferro. E aí a gente sempre, vira e mexe, a gente vê esse problema, né, aqui na ouvidoria da Ares, enfim. Legal, mas eu tenho mais uma perguntinha, mas eu sei que daria um outro seminário isso, então a ideia é só colocar na mesa aqui para o pessoal também pensar um pouquinho. Com esse crescimento, né, da cidade, acaba sendo que, não por culpa do prestador, mas o nosso crescimento urbano é um pouco desordenado, né? Então, eles têm que fazer um malabarismo para, de repente, um lado da cidade crescer, o outro também, rede daqui, rede dali. Então, queria que você comentasse um pouquinho a importância da modelagem hidráulica hoje em dia, né? Que a gente tem vários softwares, justamente por essa complexidade desse planejamento urbano e o prestador tendo que se virar para atender o planejamento urbano. Não, perfeito, Thalita. Boa pergunta, boa reflexão. Que às vezes isso não é exclusividade de ninguém, é bastante comum. A gente ouvir por aí, às vezes quando fala em modelagem hidráulica, a pessoa, ixi, isso aqui... Primeiro eu tenho que tirar aquele cadastro do Nanquim que eu tenho, do papel que eu tenho lá, digitalizar. Quando eu tiver um bom cadastro, eu vou pensar em modelagem, né? Mas, na verdade, não só pode, mas como deve ser o contrário, a modelagem ser ferramenta para você entender o seu cadastro. Se você lança seu cadastro hidráulico, faz uma modelagem hidráulica dele e mede a pressão lá na rua e vê que a pressão que ele simulou não é aquela que você tem, você provavelmente tem um problema no cadastro. Ou aquela rede não está interligada, ou aquele registro está fechado, ou aquele tubo não é de 200 milímetros, ele é de 100, tá? E com isso você consegue... a tecnologia é uma... Hoje, gente, tá todo mundo com isso aqui na mão. Ó. A gente está falando por computador, tá? Todo mundo tem isso aqui no bolso. A gente se comunica com tecnologia, a gente trabalha com tecnologia, a gente namora com tecnologia, a gente pede comida com tecnologia. Por que a gente não faz o nosso trabalho de encontrar, de melhorar o sistema que abastece as nossas casas e com tecnologia também, tá? Então, a modelagem hidráulica ela é uma aliada, tá? A gente tem um algoritmo aqui de inteligência artificial no Instagram que vai me direcionar para as coisas que eu gosto ou eu não gosto. Por que eu não posso usar uma modelagem também para encontrar a pressão que eu tinha que ter naquele ponto na minha casa e que não tenho, né? Então, ela ajuda, ela não é um luxo, ela é uma ferramenta que ajuda a melhorar o cadastro. É um pouco essa mensagem. Ótimo. Tem duas perguntinhas aqui, ó. Uma do Denis Duarte. Na apresentação foi comentado sobre ter mais problemas com vazamentos em colares de tomada em tubulações com maiores diâmetros. Existe uma relação em qualidade de colares de tomada referente aos seus tipos? Ô, Denis, bom dia. Boa pergunta aí, Denis. É que, na verdade, você tem T de serviço ou colares de tomada mais robustos, aí vamos dizer, para ligação de água, né? Para os diâmetros de redes. Então, 50, 75, 100, 150 milímetros. Para diâmetros maiores, você vai ter aqueles colares de tomada que são em ferro fundido com parafuso, né? Que tem um tirante do lado. E esses caras duram menos, né? Então, na prática, é um pouco isso. Então, às vezes, quando eu dei esse exemplo, foi o seguinte... você fazer uma ligação de água num tubo de diâmetro maior para tentar ter mais pressão, além de não ser verdade, porque a pressão depende da carga hidráulica e não do diâmetro do tubo, você pode estar criando um problema adicional no futuro, que esse é um colar que você vai ter que trocar mais cedo do que você teria que trocar de um colar, de um T de serviço, por exemplo, né? Foi um pouco isso que eu quis dizer. Legal. Tem outra pergunta do Nicolas. Uma vez ouvi que os ramais funcionam como ventosas da rede e, para tanto, substituem as ventosas. O que você acha sobre isso? Nicolas, obrigado pela pergunta aí. Esse também acho que merecia outro webinar, né?
Toda vez que a gente fala de ventosa na rede, vem o papo do ar na rede e tudo que arrasta essa conversa junto com isso, né? Mas na prática né? Por quê? O ramal, o colar de tomada, ele é feito, a furação é feita em cima do tubo, né? E a partir dali abastece o ramal predial e ele termina onde? Na boia da caixa d'água. Concorda que é um piezômetro, né? Ele é uma ventosa, tá? Saiar? Não, porque na rede de água você tem que ter água, né? Se você tem eventuais bolhas de ar, é uma operação de enchimento ou esvaziamento da rede, ou uma situação em que a linha piezométrica cai, a vazão é tão alta que naquele ponto ali a piezométrica cai e você não tem pressão, e aí você tem um problema operacional. Pode sair ar por ali? Pode, mas isso, como eu disse, podia ser um webinar à parte, né? Mas na prática, depende muito do tipo de intermitência, de onde isso acontece, e vários trabalhos acadêmicos, até o professor Lineu da ERP aqui é autor de um deles. Ar nas ligações é muito mais exceção do que regra. Pode acontecer, só que isso ser em volumes significativos é mais exceção que regra. Legal. Chegou mais uma pergunta aqui da Ana Cristina. Penso que os registros de manobra são usados para esse controle de pressão, entre aspas, né? Porque as VRPs são difíceis de controlar do range, já que há uma variação muito grande de pressão entre o dia e a noite de um setor. Gostaria que você comentasse um pouquinho, por favor. Tá, Ana Cristina, obrigado, boa pergunta aí. Eu não sei talvez as VRPs não sejam tão difíceis assim. Por quê? Justamente porque elas lidam com essa variação de pressão. Se você define uma pressão de saída na válvula, 10 MCA, faça chuva, faça sol, tendo uma pressão na entrada dela maior que 10 MCA, a saída dela é com 10. Então, ela consegue normalizar exatamente essa diferença aqui que você comenta. O que existem aí hoje, válvulas não só mecânicas, mas também com atuação eletrônica, que podem controlar a pressão a partir da vazão. Então, durante o dia, onde a perda de carga é mais alta e você precisa de mais pressão, ela tolera uma pressão mais alta, ela deixa passar uma pressão mais alta. Durante a noite, que você quer que segure a pressão efetivamente, porque o consumo é pequeno, ela atua mais e segura a pressão durante a noite. Então, eu acho que talvez fosse o inverso aqui, viu, Ana Cristina? Os registros de manobra não consideram essa variação e as VRP, sim, elas permitem considerar, tá bom? Eu acho que... E o Elias aí, talvez a pergunta dele é um pouco nesse sentido, né? Controla com válvula, gente, não controla com registro, que o registro não controla nada, né? Ele só vai te criar um problema amanhã, quando você precisar fechar a rede para dar manutenção, ele não vai fechar. E você achou que controlou pressão, nunca controlou, e você precisa do registro, não tem mais. Então, fica a dica aí. Bom, obrigada, Manzi. Acho que a gente não temos mais perguntas, então agradecer de novo a presença de todo mundo, lembrar que a apresentação ela fica no nosso site e a gravação vai ficar no canal do YouTube. Então, vou passar a palavra agora para o nosso diretor técnico, Gravina, para fazer o encerramento. Gravina. Oi, bom dia, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Tivemos um público bastante elevado. Eu acredito que seja realmente pelos nossos colaboradores, né? Ter colaboradores, ter funcionários como Thalita e Daniel, fica fácil, né, gente? Fica fácil. Vocês viram que é uma tarefa muito difícil ser diretor da Ares, né, com esses colaboradores. Eu queria parabenizar realmente a aula que o Daniel deu, né?
Eu só queria perguntar para você o seguinte, Thalita, essa distribuição do livro, que eu ia falar assim, né? Bom, nós vamos distribuir o livro, em vez de certificado, nós vamos dar o livro, e vocês tiraram essa oportunidade minha. Se ele será disponibilizado para todos os convidados ou somente os nossos 59 municípios? Pode responder, por favor? É só para os prestadores. Pois é, gente. O resto vai ter que comprar o livro, né, Daniel? Gente, muito obrigada. Ela foi apenas uma inserção aqui de agradecimento realmente ao Daniel, muito esclarecedora. E eu perguntei em off para a Thalita se seria disponibilizada a gravação, porque na gravação estão as respostas importantes que foram feitas das perguntas, né? Então, sim, ela disse que sim, será no YouTube, no nosso canal do YouTube. E muito obrigado por vocês terem participado e até a próxima. Nós vamos divulgar sempre com antecedência e procurar cumprir a nossa agenda regulatória, né, Thalita, dentro do possível nesse momento pandêmico. E até a próxima, gente. E sempre com informações importantes, com esclarecimentos importantes e principalmente com aulas desse tipo aí do Daniel. Daniel, você está convidado para dar mais umas 2 ou 3, tá? De modelagem hidráulica. Um abraço para vocês, gente. Muito obrigado, bom dia. Valeu, gente. Obrigado a todos. Sucesso nos trabalhos aí, viu? Bom final de semana. Obrigado a todo mundo. Um abraço. Obrigado, parabéns, Daniel. Valeu. Obrigada, gente. Parabéns, Thalita. Valeu. Valeu, Thalita. Obrigado, hein? Parabéns aí. Valeu, Graves.